Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e começa agora uma entrevista especial. Um levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça revelou um aumento expressivo de 57% no número de processos relacionados com erros médicos no Brasil ao longo de 4 anos. Por conta disso, o trabalho da perícia médica é fundamental na avaliação de procedimentos realizados pelo profissional e outras intercorrências médicas. Vamos entender melhor, então, com a Caroline Daites, que é médica especialista em medicina legal e perícia médica. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Olá, obrigada. Agradeço por estar aqui hoje, podendo esclarecer um pouco mais de dúvidas a respeito dessa questão tão importante que envolve a perícia médica. Com certeza, para a gente entender melhor, então, né, doutora, o papel de vocês. Uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu um cirurgião plástico, né, conhecido como médico dos artistas, Herbert Gauss Jr., de sair do país em razão da condenação que ele recebeu. Esse médico ele foi condenado por deixar, de certa forma, não sei se é bem assim, se eu posso dizer, uma lesão, foi fazer um procedimento cirúrgico, uma cirurgia plástica numa paciente e deixou um seio maior do que o outro. Qual a causa disso, doutora? Foi uma substância que ele utilizou de forma errada, equivocada? E, no caso, qual o papel do médico em perícia, né, especializado em perícia, qual o papel dele nesse caso de erro médico? É claro que a avaliação de um caso, quando a gente tem acesso às notícias da mídia, ela é um pouco mais difícil, porque vamos fazer aqui suposições. Então, quando a gente fala de substâncias que possam ter sido injetadas, aí existem uma gama, né, que podem estar aí presentes. E outra coisa muito importante que a gente está falando aqui, tu citaste agora um caso que envolve um médico, mas essas denúncias, elas transpassam a profissão médica e nós vemos hoje muitos outros profissionais também atuando na área da estética e muitas vezes também, né, envolvidos com esses danos corporais e até o próprio nome erro médico, ele já está caindo em desuso, apesar de que ainda é muito difícil a maior parte das pessoas se desvencilharem desse nome, porque nem sempre é o médico o responsável, né, por um dano. Mas aqui, falando em específico, em um caso em que há a ingestão de uma substância, né, então dentro de uma região do corpo, aí a gente está falando de um perfil aí de componentes que causam diversas complicações. E o profissional ele tem que ser habilitado para fazer qualquer tipo de procedimento que seja invasivo e até mesmo essas substâncias injetáveis, elas têm um controle rigoroso até do volume que pode ser injetado e do tipo de substância. Doutora, qual que é o papel do profissional em perícia, no caso? E uma outra pergunta emendando, né? Como que é o processo de perícia nesses casos, como esses erros, esses danos que acontecem? É claro que envolve algumas vezes quando existe até um óbito, aí vai envolver até perícias do IML, necrópsias realmente, ou em outros casos quando tem um dano corporal, então, e que a pessoa ela se sente lesada e ela vai então até a justiça e aí, nesse caso, ela pode até procurar um médico perito antes para avaliar toda a documentação e saber, né, se aquela teoria, né, para ser utilizada durante o processo, né, se tem realmente uma base técnica, se houve algum desvio de conduta, para ela iniciar em um processo judicial muito mais bem orientada. Esse é o primeiro ponto. Depois que inicia o processo, então o juiz ele vai em uma das fases determinar que exista uma perícia judicial, porque o juiz ele não é médico, ele precisa que um profissional
da área médica, de certa forma, traduza para ele tudo o que está envolvido ali naquele caso, responda perguntas tanto do juiz quanto do autor e réu da ação, e assim consiga conduzir, né, de uma forma melhor toda a questão judicial para que a sentença seja, né, o mais segura possível para o juiz de estar fazendo a coisa certa. As partes no processo, assim como o autor e o réu, eles podem também indicar outros profissionais médicos para acompanhar todo esse procedimento, claro, junto com os advogados. E assim, em várias fases que vão acontecendo, esses profissionais vão atuando em conjunto e mostrando da melhor forma ali também de questões técnicas através de pareceres para o juiz as questões que importam para aquela pessoa que o contratou, né? E o perito nomeado pelo juiz vai estar ali também no meio, ajudando a demonstrar, né, como tudo aconteceu através da avaliação dos documentos e o próprio exame físico dessa pessoa que tenha algum dano, né? Ou quando é na esfera de que aconteceu um óbito, né, ou que tem uma denúncia que transcorra com processo penal, aí também as perícias do Instituto Médico Legal vão ser importantes. Eu ia até te perguntar isso mesmo, doutora, com relação aos exames, né? Como que são realizados esses exames? Eles são específicos para cada caso? No caso, a pessoa que ela apenas ficou, digamos assim, deformada, tem um certo tipo de exame, é um processo, são vários, como que funciona? E no caso do paciente que ele foi a óbito, né, por um erro médico, como que funciona também? Quando o paciente vai a óbito por uma circunstância em que exista uma suspeita, né, se a pessoa fizer o boletim de ocorrência e o delegado julgar a necessidade disso ser avaliado pelo médico legista, ele vai pedir, né, o andamento dos procedimentos e aí vai ser feita a necrópsia. No caso, né, das pessoas vivas que tenham alguma deformidade, elas também podem fazer a sua denúncia, né, através do boletim de ocorrência ou utilizar tanto processos judiciais cíveis e até processos administrativos no Conselho Regional de Medicina. Cada um deles, né, terão aí visões diferentes e até abordagens, né, diferentes. Então, por isso que é importante ter os profissionais adequados, tanto o advogado quanto o perito particular, para fazer essa assessoria. E, claro, assim como a pessoa que sente, né, que não chegou a um resultado satisfatório com o procedimento estético, ou até mesmo que é considerado uma deformidade, ela precisa estar assistida ali por esses profissionais e o médico que vai ter que se defender, ele também precisa demonstrar que ele utilizou a técnica adequada e por qual motivo não se chegou ao resultado esperado. Então, são várias questões que são abordadas pelos peritos e a análise de todos os documentos do processo, todos os documentos médicos, os prontuários, os exames, os termos de consentimento, que são documentos muito importantes, que o profissional médico ou qualquer profissional que faça um procedimento, ele precisa fornecer para esse paciente, então, assinar e comprovando, né, e explicando exatamente, não é apenas a assinatura dele que vale, e sim o profissional explicar todos os riscos que ela está estando ali, se submetendo àquele procedimento, além, né, de trazer também de forma técnica, né, médica, por que que aquele procedimento pode não chegar ao resultado esperado. E muitas vezes as pessoas podem interpretar, né, que o resultado não estava exatamente como ela gostaria, mas ela pode estar pedindo algo que não é possível do ponto Sim. de vista técnico, né? Então, é obrigação do médico e do profissional explicar isso para o paciente anteriormente. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela entrevista, por esclarecer o papel fundamental, então, do médico perito. Muito obrigada. Foi um prazer te ouvir.
À disposição, estou aqui sempre que vocês precisarem conversar sobre perícia. Muito obrigada, um abraço. Nós acabamos de conversar com a médica especialista em medicina legal e perícia médica Caroline Daites. O Entrevista Especial fica por aqui. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV, para rever este e outros programas. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.